Fala aí galera, aqui é a Device News e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a nova parceria que a Apple está tendo junto com o Google, de utilizar o Google Gemini como fonte para alimentar a Siri. Então roda a vinheta que eu vou falar um pouco dessa história. Primeiro eu vou ler aqui a notícia para vocês e depois vou dar a minha própria opinião. Então olha só. A Apple ela confirmou oficialmente uma parceria com a Google para utilizar os modelos de inteligência artificial do Gemini. Para quem não sabe, o Gemini ele é uma inteligência artificial feita pela própria Google. Você pode criar vídeos, pode criar imagens e, claro, você tem a opção de texto, estilo praticamente ChatGPT. A colaboração ela foi anunciada em um comunicado à CNBC e praticamente encerra aí meses de especulações que já tinha a respeito disso. A nova versão da Siri, mais pessoal e mais interativa, deve ser lançada nos próximos meses, possivelmente aí junto com a iOS 26.4. A expectativa é de que os novos recursos estejam disponíveis ainda este ano, oferecendo experiências inovadoras aos usuários Apple. Então beleza, vamos lá. E aí, será que a Apple realmente ela desistiu da própria Siri, as próprias capacidades aí da Siri? E agora está apelando aí para um modelo que utiliza os recursos do Gemini? Bom, a resposta não é tão simples quanto parece. Como vocês sabem, eu sou um usuário Apple já há muitos anos, mas eu sempre curto ver também as tecnologias de outras empresas, seja Google, seja Android, seja o que for. Então eu tenho assim uma mente aberta. A gente também sabe que os recursos de inteligência artificial já foram introduzidos há muito tempo atrás, que no caso aconteceu em 2019, se eu não me engano, ou 2020, com o lançamento do ChatGPT, que no começo até mesmo foi apenas para o web, ou seja, não tinha nem mesmo aplicativo no App Store do ChatGPT. Inteligência artificial é uma coisa que eu já acompanho desde esses momentos do crescimento do ChatGPT, que depois foi inovando, foi criando novos recursos, outras empresas foram utilizando, que no caso a gente conhece aí o Gemini, a gente tem o Grok, agora também tem a Meta, que também tem um recurso aí de inteligência artificial totalmente gratuito para a galera. Então é uma coisa realmente que eu acompanho assim desde a época raiz. E obviamente a Apple está muito atrasada nisso. A gente não tem praticamente nenhum aplicativo, Siri aí da vida, que tenha tantos recursos inovadores quanto tem dessas outras empresas. Então, para falar a verdade, sim, a Apple está muito atrasada quando se trata de inteligência artificial. Mas vale notar que a Siri não é apenas uma inteligência artificial, ela também faz várias ações no seu sistema. Ou seja, você pode utilizar a Siri para poder, por exemplo, acender luzes da sua casa inteligente. Você pode perguntar a respeito, claro, do clima, a respeito de esportes e diversas outras coisas. Então, para mim, são duas coisas diferentes. Uma, a inteligência artificial generativa, que te dá ideias, te dá textos, te dá imagens. E segundo, a inteligência artificial que faz assim o controle do ecossistema do iOS. Então a Apple realmente está bem atrasada em agradar os usuários nesses dois quesitos. Na minha opinião, a única forma dela realmente fazer um catch-up, ou seja, realmente chegar ao nível das outras empresas, é tendo a parceria com essas outras empresas. Na verdade, quando o ChatGPT foi lançado, que no caso foi o modelo GPT, se eu não me engano, 2.0, naquela época ainda de 2019, 2020, várias outras empresas tiveram a parceria com o ChatGPT. Então a Apple ela tem que agradar os usuários nesses dois quesitos. A inteligência artificial generativa, que é para poder criar textos, criar imagens, etc. E também a inteligência artificial que faz parte do ecossistema da Apple. E eu não sei se vocês lembram, mas ainda na época que foram lançados os primeiros iPhones, a Apple ela tinha parceria também com a Google a respeito dos mapas. A gente tem, claro, o Google Maps, que naquela época era o único aplicativo de mapas que tinha para o iOS, e agora a gente tem, claro, o Mapas da própria Apple. E esses dois aplicativos, tanto o Google Maps quanto o Mapas da Apple, têm praticamente as mesmas finalidades. Então, na minha opinião, isso é o que vai acontecer agora também com a inteligência artificial. A Apple vai trazer aí o Google Gemini embutido, digamos, no iOS para fazer as funções principais que você necessita e, ao mesmo tempo, por trás das cortinas, ela vai estar desenvolvendo a própria inteligência artificial. E eu acho que é o melhor passo que a Apple pode fazer. Imagina só você ter que esperar anos até a inteligência artificial da Apple estar pronta para poder utilizar. Realmente não faz sentido, principalmente quando se trata de utilizar coisas do próprio sistema.
O próprio Android ele tem sim a inclusão de inteligência artificial no próprio sistema e que funciona muito, mas muito bem. Então acho que essa parceria realmente vai ajudar não só a Apple para produzir a própria inteligência artificial atrás das cortinas, mas também para o usuário final. Apesar da Google e da Apple serem concorrentes, elas nem sempre são concorrentes realmente em tudo. A Apple, por exemplo, utiliza vários chips da Samsung, que também seria uma concorrente da Apple. Até porque a Samsung ela é dona do Galaxy, que justamente roda o Android. Então o maior problema mesmo é quando a competição atrapalha na vida do usuário. E é justamente isso que as empresas também não querem. Imagina só, como eu já falei, a Apple esperar vários anos aí até lançar uma inteligência artificial que funcione legal no iPhone. Realmente não faz sentido. Algumas pessoas podem dizer que a Apple está apelando, e realmente pode estar, mas está apelando aí, digamos, para o bem do usuário. Em algum momento sim, a Apple vai ter a própria inteligência artificial, que daí eu acho que vai funcionar praticamente que nem navegadores na web. Você vai poder selecionar o navegador que você bem quiser usar no seu sistema. E atualmente a gente também tem navegadores diferentes, que o usuário mesmo pode escolher. Então se você é um usuário que prefere usar o Firefox, você bem utiliza o Firefox. Se você é um usuário que nem eu, que gosta muito do Google Chrome, você usa o Google Chrome. Então eu acho assim que o segredo não é a competição, mas sim o quão livre o usuário é para utilizar o que ele bem quiser. E é justamente isso que a Apple está fazendo isso agora. Como ela não tem ainda uma Siri da vida, você vai poder optar em utilizar o Gemini como motor da Siri. E como eu já falei, atrás das cortinas a Apple vai estar criando aí a própria inteligência artificial. Mas enfim, galera, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, você já sabe, dê aquele joinha legal para ajudar aqui com o crescimento do canal. Se você não está inscrito no canal, clique aí no botão de se inscrever e também ative o sininho para receber notificações sempre que o canal posta aqui algo novo. Acompanhe também o iDevice News em outras redes sociais e não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Não se esqueça também que o iDevice News ele tem um servidor no Discord, então se você quiser aí trocar um papo comigo, participe aí do meu servidor. Todos os links eu estou colocando aqui na descrição do vídeo. Bom, galera, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Aqui foi o iDevice News.